Olá, quinto ano. Eu trouxe para vocês uma atividade em Excel para a gente continuar praticando o que vimos na aula passada. Na aula passada, nós iniciamos a matéria de Excel, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar exercitando, porque é uma matéria nova, é uma coisa diferente que vocês ainda não tinham experimentado. Nós vamos continuar mexendo no Excel por algumas aulas, certo? Na aula passada, o que a gente viu? Vimos os conceitos básicos. Para que serve a ferramenta, como ela funciona. Executamos algumas tarefas dentro do Excel, fizemos uma tabelinha, utilizamos as ferramentas básicas de formatação, fonte, tamanho, cor, negrito, itálico, sublinhado. Vimos como a gente coloca uma bordinha, como coloca uma cor no fundo, como altera o tamanho das linhas, as larguras das colunas, vimos isso também. E vimos a opção de mesclar, isso dentro de formatação. Depois, no finalzinho da aula, nós vimos como a gente aplica uma fórmula dentro do Excel. Então, vocês experimentaram como a gente insere fórmula no Excel. Nós transformamos a atividade da aula passada em uma mini calculadora, utilizando a operação simples de multiplicar. Na aula passada, nós experimentamos o multiplicar. Vocês usaram o asterisco. Na aula de hoje, nós vamos continuar com essa matéria, nós vamos rever essa questão de formatação básica da tabela, estruturar a tabela corretamente, né? E depois nós vamos colocar a fórmula de operação básica, só que hoje nós vamos utilizar a subtração, o menos, certo? E além disso, além dessa matéria que a gente já viu na aula passada, que nós vamos rever hoje, nós ainda vamos aprender a inserir uma imagem. Ok? Eu vou abrir aqui o exercício para que vocês me acompanhem durante a explicação. Então, vocês vão receber essa atividade e logo abaixo tem a tabelinha que vocês vão precisar montar no Excel. Se vocês repararem, é sobre materiais escolares. São 5 tabelas pequenas, tá? É muito fácil de montar isso daqui. De acordo com o que a gente praticou na aula passada, fica super tranquilo montar essa atividade, tá? Porque ela tem basicamente as bordinhas que a gente já aprendeu, mesclar, que é unir duas ou mais células, e as cores. Então, é basicamente isso. O que tem de diferente na atividade de hoje? As imagens, tá? Então, eu vou mostrar como é que a gente insere imagens. E aqui no lateral, como é uma matéria nova, a gente também vai reforçar esse conhecimento, que são as fórmulas de operações simples. Nós vamos fazer uma subtração, certo? Então, nós temos aqui um número, ele vai subtrair 45, né? Então, 150 vai subtrair 45 e ele vai retornar um resultado. Como ele vai retornar um resultado? Através de fórmula. Vocês não vão digitar o total atual, tá? Esse resultado vai aparecer quando a gente fizer a fórmula, porque isso daqui vai ser transformado numa calculadora, não é? Não é esse o objetivo? Então, a gente vai montar só essa parte aqui dos números e esses outros números vão aparecer depois. Vamos abrir o Excel para começar a executar essa atividade. Então, eu abri aqui uma folhinha em branco, uma planilha em branco. Eu vou aproximar um pouquinho para que a gente consiga ver ela mais próxima, né? Um pouquinho maior. E a gente vai começar a montar a nossa tabela. Primeira coisa que a gente precisa saber antes de montar a tabela, voltar lá. Nós vamos precisar saber quantas colunas a tabela vai ocupar. Ela está usando aqui, ó, coluna A, B, C e D. Então, são 4 colunas. Eu só vou usar essas colunas. Não preciso mexer com mais colunas. Eu vou precisar para a primeira linha. A linha 1, a coluna A, B, C e D. Só. Vamos voltar para o Excel. Clica, segura e arrasta para selecionar essa área onde a gente vai colocar o título. Selecionei essa área, vou precisar mesclar, por quê? Eu vou utilizar esse espaço inteiro. Eu não vou conseguir utilizar se ele estiver dividido, né? Então, a gente vai unir essas 4 células. Vamos transformar as 4 células em uma só. Mesclar. Olha lá. As 4 viraram uma só. Aí eu posso colocar o que eu quiser. Vamos começar pelo título. O título é controle
Opa. Controle, tracinho, papelaria. Eu posso formatar, vou colocar um fundo. Podem colocar as cores que vocês quiserem. Lá tá verdinho, a gente pode colocar a cor que quiser. Então, eu vou colocar aqui, ó, cor da letra branquinha, o fundo roxo, negrito, itálico. Formatem da maneira que vocês acharem mais bonito, tá bom? Podem explorar as ferramentas para relembrar. Quanto mais praticar, quanto mais mexer, melhor. Aqui embaixo, nós temos uma linha em branco. Olha lá a atividade. Então, nós vamos pular a linha 2 e vamos para a linha 3. Na linha 3, nós temos mais um título, que vai usar a mesma quantidade de células para o nosso título principal, lá em cima, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 células que vão ficar dentro da linha 3, ocupando as colunas A, B, C e D. Vamos voltar no Excel. 3A, 3B, C, D. Ok? Selecionou, mescla. Caneta. Vamos colocar aqui uma cor de fundo. Vou colocar um amarelinho. Negrito. Posso alterar a cor da letra, posso alterar a cor do fundo, posso colocar o que eu quiser. Então, façam da maneira que vocês quiserem também, tá bom? Voltando lá, caneta. Nós temos aqui, ó, a imagem da caneta. E a imagem da caneta, reparem bem, ela está utilizando duas células, só que essas duas células estão na vertical, uma em cima e uma embaixo. Nos títulos acima, nós usamos células que estavam uma do lado da outra. Na imagem, nós vamos usar célula que está uma embaixo da outra, tá? Então, a gente também pode mesclar células na vertical. Nos títulos, a gente só mesclou células na horizontal. Então, de um canto para o outro. Nessa imagenzinha, nesse exemplo, a gente vai mesclar duas células que estão na vertical. Então, de cima para baixo. Tá bom? Vamos voltar lá. Clicou, segurou e arrastou, selecionou, certo? Estando selecionada, vem aqui em mesclar. Ele vai juntar essas duas células. As duas se transformaram em uma só, certo? Próximo passo, vamos voltar para a atividade. Estoque vendidos total atual. Então, estoque vendidos total atual. Lembrando, na aula passada, a gente viu como a gente deve fazer para aumentar ou diminuir a largura das colunas. Como a gente faz? Como que a gente consegue fazer isso aqui? Como que a gente altera essa largura? Lá em cima, nós temos as letras que indicam a coluna dentro da planilha. Entre uma letra e outra, existe um tracinho. Esse tracinho é a indicação da divisão entre as duas colunas, certo? Se eu parar o cursor do mouse, a setinha do mouse nessa paredinha entre uma coluna e outra, vai aparecer um cursor diferente. É um cursor de duas pontas, indicando que eu posso trazer a minha barreira para a esquerda ou para a direita. Então, eu posso alterar a largura da minha coluna. Isso a gente já fez na aula passada, estamos só revendo. Então, clica, segura e arrasta, e vocês podem alterar a largura da coluna, tá bom? Ou podem dar 2 cliques, que ele também ajeita ali de uma melhor maneira a largura da sua coluna, tá bom? Feito isso, organizou a sua coluna, vamos lá, vou deixar ela bem bonitinha, vou aumentar aqui, vou aumentar aqui, tá bom, tá ótimo. Seleciona as 3 células, tá bom? Eu vou selecionar as 3, vou formatar as 3 de uma vez. Selecionei, vou deixar centralizado, deixar negrito, vou colocar o fundo laranjinha. Tá ótimo, maravilha. Aqui embaixo nós vamos colocar os dados que estão lá no exercício. 150 e 45, só. Esse último, lembrando, vocês vão fazer com fórmula, então não é para colocar ele, tá? Voltando lá, 150 e 45. Vou selecionar eles, ó, vou deixar também centralizado. Muito bem.
Feito isso, eu posso até já colocar uma bordinha. Antes de colocar a imagem, vou colocar a borda. Então, eu vou selecionar essas 3 linhas que são referentes a essa minha tabelinha pequenininha. Vou selecionar as 3 linhas. Lá em cima, do lado do baldinho de tinta, tem essa janelinha, que é uma ferramenta de bordas. Nós vamos escolher a opção todas as bordas, certo? Então, aqui, ó, todas as bordas. Ele vai colocar borda em cima, embaixo, no meio, nas laterais. Vamos colocar aqui a opção. Olha lá. Ficou visualmente mais atraente essa tabelinha. Então, ficou parecendo uma coisinha mais caprichada, certo? Eu posso até aumentar, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho essa minha coluninha, para minha imagem ficar aqui dentro de forma confortável. Então, sem ter que apertar a imagem ali, certo? Beleza. Feito isso, a gente pode buscar a imagem na internet. Para inserir uma imagem no Excel, vocês vão precisar ou salvar a imagem no computador, ou vão buscar na internet, tá? Podem copiar e colar da internet, como a gente tinha feito várias vezes, já fizemos muitas vezes lá no PowerPoint, quando a gente teve a matéria de PowerPoint. Vocês podem fazer dessa maneira. Ou se vocês tiverem um Excel que tem uma versão semelhante à da Pro, aqui em cima, ó, tem o inserir. E nós temos a opção, dentro dos objetos, a opção imagens online. Então, eu já posso pesquisar por aqui mesmo, tá? Eu vou usar essa ferramenta. Podem fazer o mesmo se vocês quiserem. Aqui, eu nem preciso abrir lá o navegador, buscar lá no Google uma imagem, copiar e colar, ou então salvar no meu computador, tá? Eu posso já vir direto aqui que ele vai abrir uma espécie de um portalzinho para fazer a pesquisa. Olha lá, já apareceu o Bing. Nós vimos no ano passado, né, sites de busca, o Bing faz parte também é um site de busca concorrente da Google, e ele funciona dentro das ferramentas da Microsoft, tá bom? Então, ele abriu aqui, ó, uma janelinha para pesquisar direto no Bing. E eu vou colocar aqui, ó, caneta. Dei um Enter. E agora ele vai buscar a minha imagem. Então, eu vou pegar uma caneta, olha, como aqui tem um espaço deitadinho, eu vou encontrar uma caneta deitadinha também. Vou pegar essa daqui, inserir. Olha lá, ele trouxe a minha imagem, certo? Eu posso diminuir o tamanho da imagem, posso aumentar, posso esticar. Coube ali. Tá ótimo. Se eu precisar aumentar o tamanho da minha linha, olha, que não cabe, prof, vai ficar muito pequeno. Pode vir aqui, ó, nas linhas que separam uma linha da outra, tá bom? Então, nessas linhazinhas aqui, a gente pode clicar e fazer a mesma coisa que fizemos aqui na coluna, tá? Então, clica, segura e arrasta e eu posso aumentar a altura da minha linha, tá bom? Então, isso nós vimos também na semana passada. Colocou a imagem? Maravilha. Agora nós vamos fazer a fórmula, certo? Na aula passada nós fizemos uma fórmula utilizando a multiplicação, um asterisco. Hoje nós faremos uma subtração, porque eu tenho tanto no estoque e vendi tanto. Então, eu tenho um número X ali e tenho tantos que foram vendidos. Eu vou precisar tirar desse número de estoque a quantidade de produtos vendidos, certo? Lembrando o que a gente viu na aula passada. Fórmula no Excel sempre o igual vem na frente. Então, eu vou colocar o igual para depois colocar a continha, certo? Quando a gente faz na escola, no caderno, na calculadora, o igual sempre vem por último, mas no Excel o igual sempre vem na frente, porque ele vai bater o olho no igual e vai pensar, opa, o que tiver na frente do igual eu vou retornar algum tipo de resultado, eu vou ter que calcular. Então, o Excel precisa desse igual antes. Igual, ao invés de colocar o 150, nós vamos colocar o endereço dessa casinha. Então, lembrando da aula passada, a gente falou de batalha naval, não é? Qual é o endereço dessa casa? É o endereço B5,
porque está na coluna B, na linha 5. Então, ao invés de colocar 150 menos 45, eu vou colocar B5 menos... Onde está o 45? No endereço C5. A célula 45, do número 45, está no endereço C5, certo? Vamos colocar aqui, ó, C5. Ele coloca até a cor para te mostrar o lugar que você está escolhendo. Então, o B5 é a cor azul, ó lá. Ele contornou de azul. O C5 é a cor vermelha, ele contornou de vermelho. Só para você conferir se está correto. Estando correto, ótimo. Enter. Olha lá. Ele já executou a continha, ele já calculou certinho e já me retornou um resultado. Está certo esse resultado? Sim. Vamos tentar conferir aqui se fosse um outro número. Vamos supor que não fosse 150. Vamos supor que fosse 300. Coloquei 300, dei um Enter. Olha lá, ele já muda automaticamente o meu resultado final. Porque ele está calculando célula menos célula, certo? Independente do número que esteja dentro da célula, ele vai executar o cálculo desses dois endereços. Então, ele está fazendo a subtração do B5 menos o C5, certo? Quando vocês fizerem a tabela inteira, então, montaram a tabelinha inteira. Olha lá, vamos treinar juntos. Então, vou colocar aqui, ó, igual B5 menos C5. O B5, por quê? Porque o 150 está na coluna B, linha 5. C5, por quê? Porque o 45 está na coluna C, linha 5. B5 menos C5 é igual a 105. Vamos fazer o de baixo. Então, aqui nós temos um outro endereço, ó. B9. B9 menos C9. C9. Por que B9 menos C9? O 250 está na coluna B, linha 9. Menos o 150 está na coluna C, linha 9. Vamos fazer a conta de baixo. Igual B13 menos C13. Olha lá, vamos conferir. O número 80 está na coluna B, linha 13, menos o número 60 está na coluna C, linha 13. Estamos chegando ao fim. Então, aqui nós temos 95 menos 80. B17 menos C17. Esse endereço está indicando no 95. B, coluna B, linha 7. Menos coluna C, linha 17, tá? Então, Enter, já apareceu o resultado. E o último, 100 menos 70, que vai ficar igual a coluna B, linha 21. B21 menos, onde está o 70? Coluna C, linha 21, certo? É isso. Feito isso, só salvar, tá? A atividade é basicamente essa. Vocês vão ter 5 oportunidades de treinar nos 5 materiais escolares. Então, coloquem corretamente, eu vou voltar para a primeira para mostrar para vocês. Coloquem corretamente as informações dentro da tabela. Onde for total atual, não é para digitar o resultado, é para fazer a fórmula, tá? Tentem praticar as fórmulas que a Pro está passando para vocês. E coloquem as imagens, certo? Se não der de um jeito, tentem de outro. Se vocês não encontrarem a ferramenta no inserir, que é imagens online, talvez vocês não tenham a mesma versão do programa da Pro. Então, vocês podem abrir o navegador e digitar lá no Google, na pesquisa. E fazer como a gente fazia lá na escola, no PowerPoint. Pesquisou a imagem, copia e cola. Tá bom? É isso.
Se vocês sentirem dificuldade, chamem a Pro no grupo do WhatsApp, eu estou disponível para auxiliar vocês, tá bom? Por hoje é só, a aula de hoje é basicamente isso, e na semana que vem a Pro envia mais uma atividade para a gente continuar praticando, certo? Um beijo e até a próxima aula.